posso fazer uma pergunta em cima desse seu comentário? Nesse caso, quando esse crime é cometido por um ministro do Supremo Tribunal Federal, qual o trâmite para que isso seja denunciado? Quem tem obrigação legal e institucional de fazer isso, Ana, é o Gonê, que estava presente lá. E ali O quietinho, Gonê, ali quieto, né? ele por ordem do ofício dele, porque o Gonê ali, presta atenção, a figura do PGR ali não é necessariamente de acusação, também é de fiscal da lei. O Ministério Público também age como fiscal. Existe esse equilíbrio, né, o check and balance justamente no ordenamento jurídico para isso. O promotor segura o juiz, o juiz segura o promotor, todo mundo vai trabalhando junto para que a gente consiga entregar para a sociedade um processo justo e adequado. O Gonê tinha obrigação legal. Excelência, não foi isso que eu pedi. Excelência, isso é ilegal. Ele tinha por obrigação institucional da função dele em fazer isso. Ele poderia, inclusive, apresentar uma denúncia contra o ministro. Ou abrir uma investigação. É função dele. Ele age como fiscal da lei também. Aí ele estava lá e ficou assistindo isso. É um absurdo. Absurdo. Né? Grigolete, e além disso, deixa eu abrir meu abre. Além disso, o Gonê acabou usando a delação do Mauro Cid na denúncia. Quer dizer, as partes que lhe interessavam, né? As partes Exato. que ele podia pensar para fazer aquela amarração mal enjambrada ali a historinha dele. E aí tem um superchat do Carlos Souza aqui, muito obrigado, Carlos, e ele pergunta o seguinte: se o PGR acusou o ex-presidente de tentativa de golpe e não há provas, você falou que não há materialidade, seria uma falsa comunicação de crime feita pelo Gonê? Dá para dizer que foi? Você pode repetir que deu uma cortadinha que eu não ouvi direito, perdão. O Carlos Souza pergunta o seguinte: eu estava falando que o Gonê usou trechos da delação do Mauro Cid na sua denúncia, Sim. né? Uma delação que você está descrevendo para a gente aqui completamente nula também, assim como a denúncia. Então, é uma Sim. denúncia nula, baseada numa delação nula, é uma coleção de nulidades. E aí o Carlos Souza perguntou: se o PGR, se o Paulo Gonê acusou o ex-presidente, fez a denúncia contra o ex-presidente por tentativa de golpe e não apresentou provas ou não tem materialidade, ele pergunta se isso pode ser considerado como se fosse uma comunicação, falsa comunicação de crime. Eu vou lá na delegacia e digo: fulaninho fez isso, e na verdade a pessoa não fez nada disso. Pode ser considerado de alguma forma? Quer dizer, poderia sobrar também para o Gonê de alguma forma? E como é que seria feito isso? Eu acredito que não, Lacombe, nessa situação, em relação a essa pergunta, não, porque é prerrogativa do PGR, né, verificar a legalidade ou não de determinado ato, isso é competência exclusiva dele. Né? O que eventualmente pode acontecer é ser apurado, eventual, em tese, não estou acusando ele de prevaricação, né, porque houve, de fato, uma omissão estranha ali. Né? O PGR tinha que falar: não pode, isso não pode. Né? Não falsa acusação de crime, enfim, ele pode se convencer dos elementos que ele tem, a lei penal permite que ele chegue a essa conclusão ou não. Agora, observar trâmites legais que são previstos na lei de forma muito clara, eu acho que é uma outra situação. Então, eventualmente, pode, em tese, não estou acusando, tá? O PGR diz, mas pode ser apurado. Aí que está o problema, né? Como que a gente vai fazer isso acontecer? Porque como que o PGR vai fazer isso? Né? Uma abertura de um incidente que seja da PGR, isso aí poderia comprometer praticamente todos esses procedimentos, né? Porque aí vai ficar uma coisa absurda. E é por isso que a gente fala tanto dessa questão de instâncias, né? Para poder revisar, para poder verificar. Não, já colocam lá em cima. Então, vai se socorrer a quem? Mas é manifestamente ilegal, ou seja, o rigor até que eles teriam que ter teria que ser muito maior em relação à lei, porque não tem para onde se socorrer, não tem outra esfera. Acabou ali, né? Vai ter que se socorrer no exterior, né? Porque aqui, infelizmente, não vai ter muito jeito. Mas e aí deixa a gente mais assustado ainda, né? Das coisas que acontecem. E outra coisa, né? Além disso, para complementar, Lacombe, tem um outro ponto que é o seguinte: a gente pode aí até cogitar em eventual tortura por conta disso, porque a própria legislação também estabelece de forma muito clara. Está lá no artigo 1º da Lei 9.455/97, que diz o seguinte: constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda ou poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Está na lei. Sabe? O Cid chegou a chorar
chorar. Vocês acham isso normal? Para quem fala tanto de Estado Democrático de Direito, que fala dos abusos que aconteceram na ditadura, é esse Estado Democrático de Direito que a gente quer? Eu não gostaria, ser bem sério para vocês, não gostaria nem que uma pessoa de esquerda passasse por isso, porque é injusto, tá errado. Não é assim que se conduz uma investigação. Não é assim que se apura um processo penal. Isso é errado. Isso é perseguição. Não tem, é totalmente descomedida a força estatal em cima de uma pessoa. É um monstro isso. E é óbvio que vai afetar a pessoa. Por isso, eu entendo que até há a possibilidade em tese de apuração de crime de tortura, que foi o que Cid demonstrou. O rapaz chegou a chorar, sabe, engasgando, ainda com medo de falar alguma coisa, ainda sobrar, né? E detalhe, né? Ainda tava, nesse momento estava sendo presidido, não foi pelo ministro Alexandre de Moraes, estava sendo pelo Ailton, né, pelo doutor Ailton, que curiosamente foi quem vazou aquelas informações lá da Folha na época, né? Lembra que quando vazou lá, falando, era o doutor Ailton que falava da criatividade. Agora, você imagina a cabeça de uma pessoa que está passando por uma situação dessa? Isso é humilhante, isso é degradante. Né? Viola todo o significado da Constituição, que é baseada fundamentalmente no respeito à dignidade humana. É inaceitável isso, Lacombe, inaceitável.